Antecipei a reunião com a arbitragem e decidimos retornar o árbitro Mercante para o sindicato, para que ele seja reciclado na sua atuação, porque nós entendemos que ele não foi condizente com a capacidade e o nível que nós desejamos da arbitragem, ingressar com uma representação contra o atleta do América, requerendo que ele seja suspenso de atividade de jogar durante o mesmo período de recuperação do atleta atingido do Náutico, e uma representação contra o treinador do Náutico, o Valdemar, que apesar de ser um gentleman, usou de absurdas declarações inconsequentes e irresponsáveis, portanto será processado no TJD. O árbitro Cláudio Mercante não apita mais jogos de Pernambucano este ano? Não, a decisão é que ele deve retornar ao sindicato e só será disponibilizado para jogos de competições nacionais. E com relação ao técnico Valdemar Lemos, que tipo de punição se espera para ele? Desde a advertência até suspensão, dependendo da gradação que o tribunal entender das ofensas que ele atacou indistintamente. E a federação considera justo que o jogador ele fique afastado ao mesmo tempo que o Rogério Scarpa? Sem dúvida. Aliás, já é um pensamento e uma diretriz, uma jurisprudência do STJD. E nós entendemos que deve ser aplicada, porque é um caso típico, na minha opinião, e da diretoria, de dolo eventual. O jogador, mesmo que não tenha tido um dolo intencional de atingir o atleta, mas assumiu o risco na hora que ele pratica um jogo brusco, violento, sem nenhuma necessidade, portanto, deve ser responsabilizado no mesmo período de suspensão. E as declarações do técnico Valdemar, o senhor considera que foram muito agressivas? São absurdas. O Valdemar é uma figura extraordinária, aliás, eu reputo como um técnico fantástico, e é um gentleman como pessoa, educadíssimo, mas é absolutamente irresponsável, inconsequente. Entendo a dor do treinador, entendo sua aflição com o seu atleta, mas nada justifica a irresponsabilidade de sua conduta. O profissional tem que ter, acima de tudo, consciência e bom senso do papel que atua como formador de opinião e como representante de um grande filiado, que é o Clube Náutico Caparibe. Portanto, a federação não pode tolerar esse tipo de atitude. E quanto ao Cláudio Mercante, o grave erro dele teria sido não aplicar o cartão vermelho ao jogador? Não. Na verdade, a avaliação da federação é que o árbitro tem que ter, acima de tudo, uma conduta rígida quanto ao jogo violento, seja ele em qualquer fase do jogo. Ele não atuou com essa diretriz da federação. Ele deixou o jogo correr de uma forma violenta, o que gerou aquela ação isolada, aquela jogada. Se ele tivesse anteriormente aplicado os cartões, tivesse agido rigorosamente, como todos os árbitros vem agindo durante o campeonato, nós certamente não teríamos tido esse infeliz desfecho. Portanto, pela falta de competência nessa atuação rígida do controle da violência, ele está sendo devolvido ao sindicato. Agora, presidente, como você avalia essas primeiras 4 rodadas, a arbitragem nessas primeiras 4 rodadas do Pernambucano? Muito boa. Nós tivemos a exceção desse fato isolado da atuação do Mercante, que foi muito ruim em todo o nível, a nota dele foi inferior a 5. Todas as nossas atuações, nenhuma foi inferior a 7,5. Nós tivemos, na primeira rodada, um único lance de erro do árbitro Sobral, quando não aplicou um cartão amarelo a um defensor do Santa Cruz. O restante, a expulsão foi excelente, apesar das críticas, agiu corretamente. Nós tivemos um pênalti que não foi marcado em um outro jogo, portanto, nós temos uma média de 8,5, chegando a uma média global de 7,5. Portanto, nós estamos, inclusive, acima da média nacional da correção e do nível de qualidade de arbitragem. Mas o próprio Emerson Sobral ficou algumas rodadas fora do sorteio. Não, é um ciclo. Nós não podemos permanecer com o mesmo árbitro atuando sistematicamente. Então nós começamos a incluir já na última rodada 2 novos árbitros. E a cada rodada nós estaremos incluindo mais 2 novos árbitros para gerar a renovação do nosso quadro. Portanto, é natural que um árbitro que atue 1, 2, 3, fique 2, 3 rodadas sem atuar. E como o senhor vê essas reclamações que vêm, principalmente dos 3 clubes, com relação à arbitragem já nessas primeiras rodadas? Olha, nós tivemos uma reclamação do Náutico de um pênalti não marcado com Sobral. Reclamação justa, correta, mas que é um erro técnico que nós não consideramos como excludente do árbitro. Infelizmente, é da própria natureza do esporte. Agora, o que nós não toleramos é a conduta do árbitro que não puna a violência sistematicamente. Qualquer árbitro que atuar em Pernambuco, ele vai ter que ter como regra principal não permitir a violência em campo. Ele pode até errar,
tecnicamente